Evangelho segundo João, capítulo 16, 12 a 15. Ou ainda poderíamos dizer, Evangelho segundo a comunidade de João. Assim diz a palavra do Senhor. Ainda tenho muitas coisas para lhes dizer, mas vocês não poderiam suportar isso agora. Porém, quando o Espírito da verdade vier, ele ensinará toda a verdade a vocês. O Espírito não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouviu e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. Ele vai ficar sabendo o que tem para dizer e dirá a vocês, e assim ele trará glória para mim. Tudo o que o Pai tem é meu. Por isso eu disse que o Espírito vai ficar sabendo o que eu lhe disser e vai anunciar a vocês. Amém. A igreja pode se sentar. O nosso título que eu trago para a nossa reflexão é Trindade, a verdade na diversidade no tempo de Deus. Felizes com o mundo e contentes com a raça humana. Que a graça desse Deus, que em algum momento Ele e os que estavam com Ele, a Trindade, sentiam felicidade com o mundo e contentes com a raça humana. Que essa graça, essa alegria esteja conosco para nós compreendermos a palavra de Deus. Nos diz Jesus: ainda tenho muitas coisas para lhes dizer, mas vocês não poderiam suportar isso agora. Essa frase me impactou e eu fiquei tentando entender o que é que a gente não aguenta suportar agora, naquele tempo, hoje. O que será, né? Mas vocês não poderiam suportar isso agora. O que será que Jesus queria dizer? Houve um tempo que a sociedade não suportava que uma mulher fosse livre para fazer suas próprias escolhas, ser dona do seu corpo e da sua história. Houve um tempo que a sociedade, tomada por um espírito supremacista, não suportava que uma pessoa de pele não branca fosse tratada como ser humano. Houve um tempo que crianças eram tratadas como seres inferiores, pois a sociedade adultocêntrica não suportava os 2 primeiros versos de Salmo 8 que nós lemos. O louvor dado a ti chega até o céu e é cantado pelas criancinhas e pelas crianças e pelas criancinhas de colo. E ainda há igrejas que não suportam o batismo infantil. Então a gente percebe que quando Jesus fala que nós não suportaríamos ou não suportamos as coisas que Ele quer dizer, a gente pode olhar para a nossa história, para a nossa sociedade e começar a perceber algumas coisas que nós não suportamos, né? Os nossos preconceitos, né? Tem coisas que nós não suportamos. E a gente começar a identificar o que será que Jesus quis dizer, se é isso, se isso tem a ver com essas coisas que Ele afirma que nós não suportaríamos, se Ele dissesse agora. Há ainda muitas questões que nós não suportamos, como diversidade de gênero e a neurodiversidade, ou simplesmente aceitar que canhotos possam viver num mundo majoritariamente pensado para destros. Acho que hoje isso é menos doído. Acho que hoje as pessoas que são canhotas, mão esquerda como dominante, sofrem um pouco menos. Mas eu me lembro na época que eu estudava no ensino fundamental, que havia um preconceito e uma hostilidade com os canhotos. A pessoa canhota, ela era maltratada. E se tivesse mais de um canhoto na sala, era difícil arranjar uma carteira dessas de braço que desse para o canhoto usar. Então eles tinham que se encurvar. Então é uma coisa muito ruim.
porque faz mal para a postura, é uma indignidade, né? Então, de vários exemplos dessas coisas que nós não suportamos, esse é um que talvez seja simples, entre aspas, mas nós já citamos vários, da mulher, né, do negro, do indígena, e a gente poderia ainda citar outros. Ao mesmo tempo, estamos amplamente abertos à inteligência artificial, aceitando que esta poderosa ferramenta dite a nossa rotina e consuma o nosso tempo, de maneira nunca antes vista. E a gente vai ver, infelizmente, coisas piores com essa tecnologia. O Google lançou o Voo3, se não me engano, que é uma ferramenta de criação de vídeos hiperrealistas, e é simplesmente fantástico. Eu vi vídeos que são ótimos, refazendo o tempo de Noé, por exemplo, como se ele estivesse fazendo uma gravação em estilo selfie, mostrando a construção da arca. Então é extremamente útil para a gente, mas mostra algumas coisas que a gente vai, digamos, se arrepender de amar uma ferramenta assim. Quem antes precisava de semanas ou meses para produzir um vídeo comercial, hoje é capaz de fazê-lo em poucos minutos, sem contratar atores e sem fazer uma locação de um cenário adequado. Não precisa mais. A inteligência artificial faz tudo, e exatamente tudo, de uma forma muito realista. Muito realista. Então, será exigido desse profissional que antes levava semanas para fazer um vídeo comercial, será exigido dele uma quantidade enorme de produções para satisfazer uma demanda ainda mais crescente. Ué, se você faz rápido isso, eu quero mais. Eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. E junto a isso, ele vai trabalhar mais e ganhar menos. Porque quantas outras pessoas também não vão produzir rapidamente vídeos comerciais e tantas outras propostas a um custo muitíssimo mais baixo. Não é muito mais baixo, não é um pouco só mais barato, é muito mais barato. Então vai trabalhar mais e ganhar menos, de mãos dadas com a pejotização, que é algo que às vezes a gente ouve, some e lá no Congresso está andando. A pejotização, que é as pessoas deixarem de ter uma carteira assinada para se tornarem todas donas de um CNPJ, não terem direito a fundo de garantia, não terem direito a mais nada. E aí você vai ter que fazer tudo por você, de forma individual, sem a ajuda de ninguém, sem o apoio de governo, sem apoio de nada. Como se você fosse uma pessoa sozinha, solitária. E aí foge do nosso princípio, nós estamos falando de comunidade, de uma trindade que reflete uma comunidade. E junto à pejotização, a precarização da consolidação das leis do trabalho, a CLT, que já vem sendo arrasada há alguns anos. O que podemos então fazer para suportar já, agora, as muitas coisas que Jesus tem para nos dizer? Se você, como muitas pessoas, procura respostas fáceis e instantâneas para questões espirituais complexas, você acabou de descobrir que vive uma realidade insuportável. Quantos de nós não queremos um atalho quando a gente se encontra numa questão espiritual complexa? E uma questão espiritual complexa é a questão da nossa realidade, de quem vai deixar de ter emprego ou salário adequado porque alguma coisa está substituindo as nossas capacidades e não vai gerar novas oportunidades. Por mais que dizem que essa substituição de mão de obra pela robotização e pela realidade virtual vai abrir caminho para novas profissões. Infelizmente, isso não é verdade. Porque a tendência é sempre precarizar
sempre precarizado. Quando John Wesley cria e desenvolve as escolas dominicais, ele procurava responder ao chamado de Deus em favor de seu povo. As pessoas estavam sendo escravizadas e iludidas pelos impactos da Revolução Industrial na Inglaterra, oprimidas e sem direitos. Podendo ler e interpretar textos, surgiram as forças sindicais, as lutas por melhores condições de trabalho para as famílias dos trabalhadores. Porque não era só o homem trabalhador, era o homem, a mulher e a criança. Então, John Wesley, não só ele, não ele sozinho, mas ele e sua comunidade, quando desenvolvem a escola dominical ou as escolas dominicais, ele está respondendo ao chamado de Deus. Por isso a importância da escola dominical, e quando a gente se debruça para escolher os temas que são relevantes de fato para a comunidade e para a cidade. Então as pessoas começam a enxergar que elas podem lutar por condições, que elas estão sendo enganadas e que elas têm direito. E agora eu quero fazer um pequeno desafio com vocês. O que vem à sua mente diante da seguinte descrição que eu farei agora? Fachada em linhas retas. Então vão imaginando, enquanto eu digo, e todo mundo tem essa capacidade, graças a Deus, o que eu vou dizer. Fachada em linhas retas, superfícies espelhadas, luzes fluorescentes, painéis de LED, lojas para diversos consumos, cafés e áreas VIPs. Que vem à sua mente? Que lugar é esse? Shopping, aeroporto. É isso? Mas eu acabei de descrever uma igreja que todo mundo já deve ter percebido no Instagram e até pessoalmente. Eu já tive relatos de jovens que tiveram a oportunidade de conhecer, e é interessante conhecer, lógico que é. Isso é uma igreja. Um espaço religioso. Estamos vivendo a era das cidades genéricas, tudo igual. Cidades genéricas em que a igreja tem cara de shopping, as creches e escolas têm cara de shopping, e até as moradias, as casas têm cara de shopping. Vai no bairro Nobre e observa, ainda tem casas antigas nobres que mantém uma arquitetura que você pode dizer, isso tem essa referência e tal. Aí vai olhando do lado, derrubaram uma casa que tinha telhado, colonial, e tinha cara de casa, aconchegante, e virou uma fachada espelhada, quadrada. Se você entrar dentro de uma casa dessa, você vai ver um shopping. Então, entrar dentro de muitas igrejas hoje, você estará vendo um shopping. Um lugar de consumo. Igrejas que em nada inspiram transcendência. Quando a gente cantou louvor ao Trino Deus, Santo, 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 não enche a igreja, não enche com as nossas vozes de poucas pessoas, não enche a igreja, não dá uma outra sensação. Podia ser um outro louvor também, mas temos muitos. Não enche a igreja quando é algo que tem a ver com a nossa história, com a nossa tradição. Não enche o coração. Mas a música do Inário. Sim, música com tradição, com letra. E a gente pode viajar em várias músicas atuais também e encontrar isso também. Isso não é um problema, porque nós também temos que dialogar com as novas linguagens. Mas percebam, dá para imaginar um lugar cheio de LED espelhado, com um lugar mais para a plateia do que para a comunidade, um hino desse sendo entoado e tendo essa reverberação? Então é muito importante quando a gente percebe onde estamos e o que fazemos. E nesse sentido é bom comparar, sim, para a gente entender que a gente está fazendo algo que
parece muito mais coerente com o que Deus espera do que essas igrejas que querem o consumo. Que relevância tem a experiência espiritual na perspectiva da otimização, da melhor versão da performance? Tem um bichinho aqui querendo participar da nossa mensagem. Que relevância tem a experiência espiritual na perspectiva da otimização, da melhor versão da performance? Que relevância tem? Vocês têm que ter uma coisa de performar, de ser melhor, de ter mais luz, de ter um espaço que vai entregar mais. Entregar o quê? Uma experiência de consumo. Que relevância tem? Altar que serve de vitrine ao invés de lugar alto para a proclamação da verdade, como a sabedoria e a compreensão, em Provérbios 8, 1 a 4, 22 a 31. A sabedoria está no lugar alto, pode ser um púlpito, está no lugar alto, que serve para gritar, para alertar, para chamar a atenção para a palavra de Deus, não é para o consumo. E também o Espírito da Verdade em João 16, 12 a 15, que é o Evangelho de hoje. Que transformação as pessoas alcançaram ou alcançarão, se não apenas uma anestesia, satisfação do ego e falsa sensação de dever cumprido, quando os espaços religiosos são cada vez menos parecidos com espaços sagrados, dedicados à humilde adoração e experiência comunitária. Experiência comunitária é um tipo de fidelização onde existe uma lealdade e não fidelização para você juntar pontos para ganhar brinde. É diferente. Nós podemos trabalhar fidelização no sentido comunitário, onde as pessoas vão se irmanar. Agora, que sentido tem uma igreja que faz uma fidelização com fins consumistas, onde o irmanamento, o encontro, a lealdade, ela não se concretiza? Então, indo para a nossa conclusão. A igreja de Cristo inspira gritar mais alto que o mundo. A igreja de Cristo, ela inspira, sim, gritar mais alto que o mundo. Porque o mundo, e aí o mundo é esse sentido que a gente vê nessa realidade insuportável, grita também. E a igreja precisa gritar mais alto. A exemplo da sabedoria, que faz sua voz ser ouvida por ser ancestral participante da criação e tem autoridade para falar, a igreja é a praça pública, espaço de chamamento de atenção, protesto, luta, denúncia de tudo que é insuportável e contrário à vida. Essas igrejas que criam esses espaços, shopping centers, elas têm uma narrativa pró-vida? Ou a narrativa delas, quando fala de vida, é muito mais para você ter conforto, fugir do ladrão, fugir do compromisso, fugir da realidade? As pessoas hoje, elas têm a ideia de que um espaço moderno, novo, que é diferente de qualquer outro espaço, ali Deus vai habitar, e pode habitar, lógico, mas ali Deus vai habitar e as pessoas vão ter uma transformação nas suas vidas. Mas a gente não vê isso na sociedade, porque são tantas igrejas que o resultado deveria estar aí, de pessoas transformadas. Mas a gente não vê na nossa sociedade, com tantas e tantas igrejas novas, esse resultado esperado por Deus, de pessoas transformadas. E pessoas transformadas transformam cidades, transformam estados, transformam países, e a gente não vê isso. É essencialmente espaço de anúncio do Evangelho de Cristo, palavra de Deus, o espaço religioso. Ele tem que ser essencialmente anúncio do Evangelho de Jesus Cristo, palavra de Deus.
Assim como a sabedoria não fala sozinha, solitária, pois é a voz de Deus, é a voz de Jesus, igualmente não faz sentido um ser humano falar sozinho, pois a imagem e semelhança que a humanidade reflete é de uma comunidade de três que formam uma unidade comum. Não é isso? O nosso abraço da paz, a ideia não é de uma unidade comum? Ou nessa música, um de nós sai porque não quer abraçar? Numa comunidade assim, com sensibilidade, nós vamos olhar para quem é do espectro autista, e se ele não tem as condições que eu chamaria de abraçar, nós vamos criá-las. Porque é possível. Se não dá para dar um abraço assim, dá um abraço simbólico. É possível. E isso é uma comunidade. Reflete essa trindade, onde essa sensibilidade dos três é um encontro em comum. Então, um grito pela paz, pelo bem, a sabedoria é um amor incondicional que está presente para alertar e conduzir a humanidade ao encontro e reencontro com Deus. Bem sabe ela da felicidade que sentia com o mundo e como era contente com a raça humana. Então, quando Jesus fala sobre tem coisas que a gente não vai suportar agora, quer dizer que antes, em algum momento, tudo era suportável. E mais que suportável, feliz com o mundo e contente com a raça humana. Então as coisas eram perfeitas. E nós temos agora o dever de contribuir para que essa perfeição, essa harmonia, ela retorne. O que quer dizer isso? Quer dizer que somos uma comunidade humana cheia de Deus, cheia de Jesus, cheia do Espírito Santo. Lar, comida e afeto. Isso eu vi no Instagram hoje. Minha esposa compartilhou comigo. A gente estava conversando sobre Trindade. E ela, olha que legal. Eu falei, me dá. Aí o Instagram da inteligência artificial trouxe uma coisa boa. Então a Trindade como lar, comida e afeto. Neste domingo de celebração da Trindade Santa, somos desafiados e desafiadas a suportar a verdade na diversidade no tempo de Deus. O Espírito nos ajude a suportar com sabedoria e compreensão as demais coisas que ainda não suportamos por causa da dureza de nossos corações. Que a Trindade nos ajude a garantir o mínimo para o resgate desses sentimentos verdadeiros, felizes com o mundo e contentes com a raça humana. Isto é, morada, refeição e amizade. É o mínimo. Falávamos hoje sobre o frio, sobre a fome. Que dor será essa? Breda? Nós falávamos no conselho reunido e que dor será essa? Porque quando a gente sente frio, às vezes tem gente que sente dor até no osso, Mas imagina quem não tem um agasalho, imagina quem não tem comida, imagina quem não tem afeto. Então é sobre esse mínimo, isso é o mínimo. Mas existe muito mais. E que tudo isso, mesmo que seja só o mínimo, seja para a honra e glória de Deus e pelo reino de Deus. Amém.